O caminho de Rafael. Quando a Fi venceu as trevas, Rafael tinha 32 anos quando percebeu que estava perdendo tudo. Não foi de uma vez, mas aos poucos, como uma doença que corrói por dentro sem que a gente note. Comecou com um copo de cerveja para aliviar o estresse depois do trabalho. Depois veio o uísque nos fins de semana. Em menos de 2 anos, já não conseguia passar um dia sem álcool ou drogas. O emprego foi o primeiro a ir embora. Em seguida, a esposa, Ana, levou as filhas pequenas e se mudou para a casa da mãe, cansada das promessas quebradas e das noites em claro esperando por ele nas ruas. Ele se viu sozinho em um quarto alugado, sujo, com as cortinas sempre fechadas para esconder a vergonha. As mãos tremiam pela manhã, o estômago doía e a única coisa que o acalmava era mais uma dose. Rafael sabia que estava morrendo, mas não tinha forças para parar. Até que, numa madrugada fria, depois de uma briga feia com um traficante, ele caiu de joelhos no chão do banheiro e chorou como nunca. Deus, se você existe, me ajuda, sussurrou entre solucos. Não era uma oracal bonita, nem cheia de fé. Era um grito de desespero. No dia seguinte, enquanto caminhava sem rumo pelas ruas do bairro, passou em frente a um prédio simples, sem cruzes chamativas nem cartazes. Só uma placa discreta, Congregacal Cristã no Brasil. Ele já tinha ouvido falar daqueles irmãos que não usavam instrumentos, não faziam show, só cantavam hinos antigos com vozes puras. Lembrou-se da Avo, que era da CCBE. Sempre dizia, lá, o Espírito Santo trabalha. Rafael hesitou, mas algo puxou para dentro. O culto já tinha começado. Ele entrou pela porta dos fundos, envergonhado, sentindo o cheiro de álcool ainda no hálito. Os irmãos e irmãs estavam sentados em bancos de madeira, homens de um lado, mulheres de outro, todos vestidos com simplicidade e modestia. Não havia banda, nem telau, nem palmas. Só vozes unidas cantando, Jesus, amor dos amores. Luz que a meu peito desceu. Rafael não conhecia a música, mas aquelas palavras o tocaram fundo. Quando os irmãos se ajoelharam para orar, ele fez o mesmo sem saber o que dizer. Foi em tal que o ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, olhou na sua direção, não com julgamento, mas com uma compaixão que Rafael não via há anos. Depois do culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam com apertos de mãos sinceros, o ancião se aproximou. Irmão, tudo bem? Você parece abatido. Rafael baixou a cabeça, envergonhado. Eu não sou daqui. Não sei nem por que entrei. Às vezes, e Deus quem nos traz, respondeu o ancião. Você quer conversar na salinha dos fundos. Rafael desabafou tudo. A dependência, a família perdida, a vergonha. O ancião ouviu em silêncio, sem interrompê-lo. Depois, colocou a mão no ombro dele e disse, aqui, nos acreditamos que Deus ainda faz milagres. Mas ele pede uma coisa, que a gente se entregue de verdade. Você está disposto a lutar? Rafael não tinha mais nada a perder. Começou a frequentar os cultos. Início era difícil. As crises de abstinência o deixavam agitado, e ele se sentia um estranho entre aqueles irmãos tal pacatos. Mas ninguém o julgou. As irmãs oravam por ele, os irmãos lhe davam palavras de ânimo. Uma senhora, Dona Maria, lhe levou um café com pau todas as manhãs por uma semana, sem pedir nada em troca. Isso e amor de Cristo, meu filho, ela dizia. Um domingo, durante a Santa Ceia, Rafael sentiu algo diferente. Enquanto o ancião partia o pau e falava sobre o sacrifício de Jesus, ele lembrou de todas as vezes que tinha magoado os outros, que tinha se magoado. As lágrimas caíram sem que ele pudesse segurar. Quando o cálice passou por suas mãos, ele orou, Senhor, eu não aguento mais sozinho. Toma minha vida. Naquela noite, aconteceu o culto de oracal. Os irmãos se reuniram em círculo e Rafael foi convidado a ficar no meio. Mal se levantaram sobre ele enquanto vozes clamavam a Deus em uníssono. Não havia gritaria nem teatro. Sofia pura. Rafael sentiu um calor no peito, como se algo pesado estivesse saindo dele. Quando abriu os olhos, estava chorando, mas era um choro diferente, de alívio. Nos dias seguintes, a vontade de beber não sumiu de uma vez, mas agora ele tinha forças para resistir. Os irmãos o ajudaram a arrumar um trabalho como auxiliar de pedreiro. Ana, sua esposa, ainda desconfiada, permitiu que ele visse as filhas aos domingos, sob supervisão. Rafael não desistiu. Continuou indo aos cultos, ouvindo os sinos, participando das orações. Atique 3. Meses depois, veio o batismo nas águas. Foi num rio limpo, numa manhã de sol. Rafael desceu as águas vestido de branco, como todos os outros que se batizavam aquele dia. Quando emergiu, sentiu que uma página havia virado. Não era mais o mesmo homem. Hoje, Rafael e um dos irmãos mais dedicados da Congregacal. Ele ajuda a limpar a igreja, visita os doentes e, quando pode, dá seu testemunho de pi, como manda a tradical da CCB. Sua família votou. Ana e as filhas estão de volta e ele agradece a Deus todos os dias por essa segunda chance.
Eu aprendi que a mudança vem de dentro, diz ele, com os olhos brilhando. Não adianta só parar de beber ou de usar drogas. Tem que nascer de novo. E foi isso que aconteceu comigo. Nasci de novo na Congregação Crista. Quando perguntam como ele conseguiu, Rafael responde com simplicidade. Não fui eu, foi Deus, através da oracal dos irmãos. Eles não me deram sermão, deram amor. E isso sim, muda uma pessoa ponto e assim, entre hinos sem instrumentos, cultos sem alarde e irmãos que vivem o que pregam, Rafael encontrou não sua sobriedade, mas um propósito. Porque na CCB, como em qualquer lugar onde Deus é colocado em primeiro lugar, os milagres não sal e secal. Sal a regra para quem crê. Rafael não imaginava que sua história ainda tinha muito mais para ser escrita. Depois de reconquistar a família, ele sentiu um chamado no coracal, ajudar outros que, como ele, estavam perdidos nas trevas. Não era só gratidão, era uma missão. Certa tarde, enquanto saía do culto, viu um homem encostado no muro da igreja, com o rosto marcado pelo tempo e pelas escolhas erradas. O cheiro de álcool era forte e os olhos vazios. Rafael reconheceu aquele olhar era o mesmo que ele tinha há alguns anos. Sem hesitar, se aproximou. Irmão, tudo bem? Quer entrar? Hoje tem uma palavra que pode mudar sua vida, disse com a mesma voz calma que um dia eu acolheu. O homem chamado João riu amargamente. Mudar. Já tentei de tudo. Ninguém pode me ajudar. Rafael não discutiu. Só sorriu e contou sua própria história, sem enfeites, sem julgamentos. João ouviu e algo dentro dele se mexeu. Talvez fosse a última esperança. Na semana seguinte, João estava no culto. Não falava com ninguém, não cantava, só observava. Mas os irmãos não o pressionaram. Oracal após oracal, ele começou a sentir uma paz que não conhecia. Até que numa noite de vigília, João quebrou. Chorou como uma criança, pedindo perdão a Deus e aos que havia magoado. Hoje, João e batizado. Sua filha, que há anos não falava com ele, esteve presente no culto e o abracou chorando. Pai, você voltou, foi tudo que ela conseguiu dizer. Rafael assistiu a tudo de longe, com os olhos cheios d'água. Não era só a história de João, era a confirmação de que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Veja só, irmãos, disse o pastor naquele dia, apontando para João e Rafael. O mesmo Deus que transformou um, transformou outro. E pode transformar você também. Porque na CCB, os milagres não param. Eles se multiplicam, cada vida restaurada e um testemunho de que, quando Deus entra na história, nada fica igual. E Rafael, que já foi um homem quebrado, agora é parte dessa corrente de fé que não se rompe. Eu só segurei a mão de alguém, como um dia segurei a minha, diz ele. O resto, Deus faz. Sempre faz. Naquela mesma noite, enquanto o culto ainda seguia com louvores e testemunhos, Rafael sentiu um toque no ombro. Era uma mulher de olhos cansados, mas com um brilho de esperança. Ela seguiu ele até um canto mais quieto do templo e, com voz tremula, começou a contar sua história. Meu filho está nas drogas, irmão. Já tentei de tudo, clínicas, médicos, até ameaças. Nada adiantou. Hoje eu vim aqui porque ouvi dizer que Deus ainda faz milagres. Rafael reconheceu naquela dor a mesma angústia que já tinha sentido. Ele não era pastor, não tinha respostas prontas, mas tinha algo mais poderoso, uma história viva de transformação. Então, fez o que sabia fazer melhor. Estendeu a mão e disse, vamos orar juntos. Enquanto eles se ajoelhavam ali, entre as cadeiras vazias, Rafael lembrou das palavras que o pastor tinha dito. Deus usa pessoas comuns. E ele, que já tinha sido um homem sem rumo, agora estava ali, sendo usado para levar esperança a outra alma. Os dias passaram e a mulher voltou. Dessa vez, não sozinha. Ao seu lado, um jovem de olhar perdido, mas com os primeiros sinais de uma luta vencida. Ele não estava limpo ainda, não estava curado, mas estava ali. E na Universal, isso já era o começo de um milagre. Minha mãe me trouxe, confessou o rapaz, envergonhado. Eu não acredito em nada disso, mas não tenho mais para onde ir. Rafael sorriu. Ele também já tinha dito essas palavras. Então, fez o que João tinha feito por ele. O levou para um culto de libertacal, sentou ao seu lado. E quando o pastor chamou os que queriam uma mudança, Rafael segurou firme a mão daquele jovem e orou com ele. Não foi fácil. Houve recaídas, noites de choro, momentos em que o rapaz queria desistir. Mas Rafael não soltou sua mão, porque ele sabia que, por trás de cada batalha, Deus estava trabalhando. E um dia, como um raio de sol depois da tempestade, o milagre veio. O jovem, que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora estava no púlpito, dando seu testemunho. A mãe, que antes chorava escondido, agora sorria com lágrimas de gratidão. E Rafael, mais uma vez, viu a mão de Deus agindo através de um simples gesto, um aperto de mão, uma oracal, uma fé que não desiste.
Eu não sou ninguém especial, ele disse ao jovem depois do culto. Só aprendi que, quando a gente entrega o problema nas mãos de Deus, ele faz o que a gente nunca poderia fazer sozinho, ponto, e assim, a corrente continuava. Cada vida transformada se tornava um elo, puxando outra e outra e outra. Porque na Universal, os milagres não são apenas histórias do passado. Eles acontecem todo dia, nas mãos daqueles que creem, ponto, e Rafael, que já foi um homem sem esperança, agora era parte dessa corrente, não por mérito próprio, mas porque um dia alguém também tinha estendido a mão para ele. E Deus, fiel como sempre, tinha feito o resto. A vida de Rafael mudou tanto que Ate e seus vizinhos notavam. Antes, ele chegava em casa arrastando os pés, com o olhar vazio e a porta se fechando atrás dele como um suspiro de derrota. Agora, voltava com passos firmes, a voz alta contando as bencaus do dia, e Ate as plantas na janela pareciam mais vivas, como se a alegria dele contagiasse Ate as folhas. Mas nem tudo era fácil. Um dia, enquanto organizava os assentos da igreja para o culto da noite, Rafael sentiu uma dor aguda no peito. Era como se uma mão invisível apertasse seu coracal. Ele parou, segurou a cadeira mais próxima e tentou respirar fundo, mas a dor não passava. Não agora, senhor, pensou. Eu ainda tenho tanto a fazer aqui. Foi quando a irmã Maria, uma das obreiras mais antigas, passou por perto e viu o seu rosto pálido, suado. Sem hesitar, ela colocou a mão em seu ombro e começou a orar em voz alta, com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir muitas vezes. Em nome de Jesus, essa dor sai agora. O diabo não vai roubar a vida desse servo. Ele tem uma missão, e o Senhor já a determinou. Rafael vai viver para testemunhar. As palavras dela eram como marteladas no ar, e Rafael sentiu algo estranho acontecer. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, da cabeça aos pés. A dor, que há segundos parecia insuportável, começou a diminuir. Em menos de um minuto, ele conseguia respirar, normalmente novamente. Quando abriu os olhos, a irmã Maria sorria com seus próprios olhos brilhando. Eu sei bom, não é? Ela disse, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Ele só queria te lembrar que está sempre contigo. Mesmo nos detalhes. Rafael não teve dúvidas. Aquilo era mais um milagre. E dessa vez era pessoal. Não era um testemunho que ele ouvia no púlpito. Não era uma história de alguém distante. Era ele, um homem que já tinha sido salvo da bebida, da depressão, e agora, ante do próprio corpo que parecia atraí-lo. Naquela noite, no culto, ele subiu ao altar não para ajudar, mas para dar o seu testemunho. Com a voz ainda um pouco tremula, contou tudo, a dor, a oracal, a cura instantânea. E quando terminou, olhando para a multidão de rostos atentos, viu algo que o marcou para sempre. Uma mulher na terceira fileira chorava sem parar, as mãos trêmulas segurando um lenço. Era a mãe de um rapaz que, há semanas, lutava contra uma doença no coracal. Meu filho está no hospital, ela disse, se levantando com dificuldade. Os médicos não dão esperança. Mas se Deus curou você hoje, ele pode curar o meu menino. Também Rafael não pensou duas vezes. Desceu do altar, foi ate ela e colocou as mãos em sua cabeça. Não era pastor, não tinha título algum, mas tinha algo mais poderoso, uma fé que tinha sido provada no fogo. E enquanto orava, sentia a mesma presença de Deus que o havia livrado horas antes. 3 dias depois, a notícia se espalhou pela igreja como fogo. Jovem tinha acordado da cirurgia com o coracal estável, os exames mostraram uma melhora inexplicável. Os médicos balançavam a cabeça, incapazes de explicar. Mas ali, entre aqueles que criam, não havia dúvida. Era mais um milagre. E assim, a corrente não parava. Rafael, que um dia pensou em desistir de tudo, agora via a mão de Deus tecendo histórias de vitória atrás de vitória. Não porque ele fosse especial, mas porque Deus é fiel. E na Universal, quando a fim encontra a cal, os impossíveis se tornam apenas mais um testemunho para ser contado. Porque milagre não e sorte. E Deus respondendo àqueles que, mesmo com as mãos vazias, entregam um coracal cheio de fé. Rafael voltou à igreja naquela noite com um brilho diferente nos olhos. Não era só a gratidão por estar vivo, mas algo maior, a certeza de que Deus não só havia salvado, como estava chamando para algo. Enquanto subia os degraus do altar, sentia o peso da responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma paz que só quem já foi tocado pelo sobrenatural conhece. O pastor o chamou para dar o testemunho, e quando Rafael abriu a boca, as palavras saíram como um rio. Contou como, Nauti, entre tubos de monitores, ouviu uma voz dizer, Nau e a sua hora. Levante-se. Contou como, no momento mais escuro, lembrava-se das palavras do bispo na última campanha, Deus não desiste de vós, então vós também não pode desistir. E ali, diante de centenas de pessoas, muitas com lágrimas nos olhos, ele repetia, se Deus fez por mim, ele fará por vós.
No final do culto, uma senhora se aproximou, segurando uma foto amarelada de um jovem. Era seu filho, desaparecido havia 2 anos após se envolver com umas companhias. Pastor, eu não tenho mais forças para procurar, mas se Deus trouxe esse moco de volta da morte, será que ele pode trazer o meu filho de volta para casa? Rafael olhou para aquela mãe e sentiu o mesmo fogo que o havia queimado por dentro na UTI. Vem aqui na frente, irmã. Hoje é o dia da sua vitória também. E assim, a corrente continuou. Não era só Rafael, não era só a mãe desesperada, era uma igreja inteira se unindo em Oracal, mãos dadas, clamando como se a resposta dependesse daquele momento. E dependia, porque na Universal, afinal e passiva. E guerra, e insistência. E quererá te ver. Uma semana depois, a notícia chegou: o filho daquela senhora tinha aparecido em uma delegacia, sujo, magro, mas vivo. Ele contou que, na noite do culto, enquanto a mãe orava, sentiu um puxão no coracal, como se alguém o chamasse de volta. Não tinha explicação lógica. Mas quem precisa de lógica quando Deus está no controle? Rafael, que antes pensava que sua vida não tinha valor, agora via Deus usando sua história para acender esperança em outros. Ele começou a frequentar as reuniões de jovens, compartilhando sua experiência, e logo outros jovens antes perdidos em vícios, depressão ou revolta começaram a se aproximar. Se Deus mudou ele, pode mudar a gente também, diziam pontos médicos. Até hoje, não entendem como um coracal. Tal danificado se recuperou em tal pouco tempo. Os especialistas chamam de caso raro, mas na Universal, todos sabem, não é raridade e milagres. E milagre não e prêmio para os perfeitos, e prova de que Deus escolhe os quebrados para mostrar seu poder. Rafael não e mais o mesmo. Agora, quando passa pela porta da igreja, não e só para pedir e para agradecer, para servir, para ser parte da corrente que não para. Porque ele aprendeu que, na Universal, ninguém sai como entrou. Ou você encontra a Deus, ou Deus te encontra. E quando isso acontece, a vida vira de cabeça para baixo do jeito certo. E foi assim que a vida de Rafael se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Não demorou muito para que sua história começasse a circular não só na igreja, mas também nas redes sociais, nos grupos de Oracal e até nos corredores do hospital onde ele quase perdeu a vida. Muitas pessoas que o conheciam de antes, colegas de escola, vizinhos, até mesmo antigos companheiros de rua começaram a procurá-lo, querendo saber como você conseguiu, como Deus te alcançou. Rafael não tinha respostas complicadas. Ele só falava do que vivenciou. Eu entrei na Universal arrasado, com o coracal partido e a vida sem sentido. Mas lá eu encontrei pessoas que oraram por mim como se eu fosse da família. O pastor não me julgou, não me rejeitou, ele só disse: Deus tem um plano para você. E foi ali, naqueles bancos, que eu senti algo que nunca tinha sentido. Paz. Uma paz que não depende de drogas, de dinheiro ou de aprovacar dos outros. Uma paz que só Jesus dá. E essa simplicidade tocava as pessoas. Um dia, uma mãe desesperada chegou a ele com o filho nos braços. Um adolescente viciado em crack, os olhos vazios, o corpo tremendo. Meu filho está se matando, irmão. Eles falam que não tem jeito, mas eu acredito em Deus. Você acha que ele pode salvar meu menino como salvou você? Rafael olhou para aquele garoto e viu seu próprio passado. Não hesitou. Vem comigo. Hoje mesmo a gente vai na igreja. Deus não desiste de ninguém. E assim, como uma corrente que não para, mais vidas começaram a ser transformadas. Os jovens que antes só viam saída na rebeldia agora enxergavam esperança. Os pais que choravam por filhos perdidos começaram a ver milagres em suas próprias casas. E Rafael, que já tinha sido salvo das drogas e da morte, descobriu um novo chamado: ser um instrumento nas mãos de Deus para resgatar outros. Cultos na Universal ficaram ainda mais cheios, as orações mais intensas e os testemunhos cada vez mais frequentes. Um dia, durante um culto de libertacal, um homem se levantou e disse: eu vim aqui hoje porque ouvi a história do Rafael. Eu também sou viciado, também já tentei me matar, mas se Deus fez por ele, pode fazer por mim. E ali mesmo, entre lágrimas e clamores, aquele homem entregou sua vida a Jesus. Na semana seguinte, ele voltou limpo, renovado, com a família ao seu lado. Os pastores sempre diziam: na Universal, a gente não acredita em coincidência, a gente acredita em propósito. E era verdade. Cada vida que chegava quebrada e saía restaurada provava que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Rafael, que um dia foi um caso sem esperança, agora era usado para trazer esperança a outros. E o mais lindo de tudo, ele não era o único. A igreja estava cheia de Rafaéis, pessoas que chegaram arrasadas e saíram transformadas. Donas de casa que superaram depressões, homens que deixaram o álcool, famílias que se reconciliaram, doentes que receberam cura. Cada história era diferente, mas todas tinham algo em comum: um encontro com Deus que mudou tudo. Hoje, quando Rafael olha para trás, ele não vê só o milagre em sua vida,
mas em tantíssimas outras que foram tocadas por meio dele. Ele aprendeu que final isso pedir, e também agir, now isso receber, e também dar, e que a universal now isso um lugar de oracal e um campo de batalha espiritual, onde o impossível se torna possível todos os dias. Porque quando Deus começa a agir, não tem doença que resista, não tem vício que não seja quebrado, não tem vida que não seja transformada. E isso, meus amigos, não é teoria e realidade. Uma realidade que Rafael vive, que muitos vivem, e que você também pode viver. Basta dar o primeiro passo, basta entrar, basta acreditar. Porque na Universal, ninguém sai como entrou. E isso, só Deus faz. Milagre completo. Rafael entrou na Universal pela última vez daquele ano com um envelope nas mãos. Dentro, não havia pedidos, mas sim testemunhos, fotos de exames limpos, cartas de pessoas que superaram o vício, mensagens de famílias reunidas. Cada papel era uma prova de que o impossível havia se curvado ao poder de Deus. Seu próprio corpo, antes devastado por uma doença considerada terminal, agora pulsava com saúde. Os médicos chamavam de remissão inexplicável. Ele sabia que era muito mais que isso. Naquele dia, enquanto subia ao púlpito para compartilhar sua história, seus olhos brilharam ao ver ela mulher que, anos antes, havia orado por ele quando nem ele mesmo tinha forças. Ela sorriu, e Rafael entendeu. O milagre nunca foi só para ele, mas por meio dele. Cada lágrima derramada naqueles bancos, cada mão estendida em oracal, cada amém murmurado no desespero havia se tornado semente de uma colheita que agora florescia além das paredes da igreja. A reflexão que fica. Deus não nos salva para sermos troféus em uma prateleira, mas faróis em meio à tempestade. O milagre de Rafael não terminou quando sua doença sumiu. Começou de verdade quando ele escolheu voltar, não como um favorecido, mas como um servo, porque não se torna cal e como uma vela apagada. Tem forma, mas não ilumina. Alical, se você está esperando um sinal para crer, olha ao redor, o sinal e a vida daqueles que, como Rafael, já cruzaram o deserto e voltaram para guiar outros. Deus não muda as circunstâncias para depois mudar você, ele te muda enquanto transforma suas circunstâncias. O primeiro passo não é ter todas as respostas, mas entregar as dúvidas. E assim, quando as portas da Universal se fecham ao final do culto, elas não guardam só memorias de oracões, guardam promessas em movimento. Porque aqui, entre paredes simples e coracões complexos, o sobrenatural se torna rotina. E o convite permanece, e quando além do tempo, venha como esta. Saia diferente, porque o Deus que fez isso por Rafael também tem um milagre com o seu nome.